Vamos falar nessa noite sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que é onde narra o momento em que o apóstolo Paulo chega com seus irmãos em Cristo na cidade de Tessalônica. Diz assim: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então este é o contexto histórico de quando Paulo chegou em Tessalônica. Eu trouxe aqui um mapa do Império Romano, mas só para os irmãos se lembrarem da expansão ou da abrangência do Império Romano, desde a Espanha até partes aqui da África, Oriente Médio, Ásia, Europa. E Tessalônica era uma cidade pertencente à província da Macedônia. Macedônia, que havia sido um reino, um poderoso reino, do rei Filipe II, que passou depois para Alexandre o Grande, seu filho, e agora era uma província romana. Cidades gregas, o império outrora era grego, mas agora províncias romanas. E Tessalônica era a principal cidade da Macedônia, capital da província da Macedônia, enquanto Acaia, a região sul, em cima a região norte, Macedônia. Então, capital da Macedônia era Tessalônica, e capital da Acaia, ali na região sul, era Corinto. Nós estamos falando da segunda viagem missionária de Paulo, que é aqui a questão do capítulo 17 de Atos que nós lemos, para os irmãos notarem que a partida de Jerusalém e todo esse trajeto. E nós lemos aqui no capítulo 17, no versículo 1, então, que Paulo, passando por Anfípolis e Apolônia, ele parou em Tessalônica. Só passou por Anfípolis, por Apolônia, porque Paulo ele tinha estratégias e ele sabia que Tessalônica era uma cidade proeminente, que na época ela possuía cerca de 200 mil habitantes. Nela passava uma das vias principais do Império Romano, vias que o Império Romano construiu, chamada ruas romanas, e uma delas, que era uma via militar chamada Egnácia, via Egnácia, passava exatamente por Tessalônica. Então era a rota comercial, Tessalônica era um grande porto, então Paulo nem se deteve em Anfípolis, nem se deteve ali em Apolônia, foi direto para Tessalônica. E quando ele chega em Tessalônica, como ele tinha por costume, ele vai procurar uma sinagoga. Eu acredito que os irmãos tenham percebido, conforme a gente foi lendo esse avanço da obra missionária de Paulo, foi chegando nas cidades, o primeiro contato que ele teve nas cidades foram as sinagogas dos judeus. E ali ele disputava as escrituras, começava a evangelização por ali. Veja que ele disputava aqui, 3 sábados foi suficiente para que alguns crescem.
naquele Cristo que Paulo estava pregando. E o versículo 4 diz que também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Então, esses que creram, no versículo 4, alguns desses judeus creram. Com relação aos gregos, uma multidão de gregos creu. E algumas mulheres distintas. Esse distinto aqui pode significar rica, para mulheres de posse. E aí isso incitou, então, a rebelião de sempre, dos judeus legalistas, que não queriam que essa obra avançasse. Então eles investiram contra Paulo e sua comitiva missionária. De sorte que eles tiveram que sair da sinagoga, ir à casa desse Jason, certamente um dos que creram, e continuar o trabalho ali. Então alguns estudiosos não conseguem precisar o tempo em que Paulo ficou em Tessalônica. Aqui diz que ele, por 3 sábados, disputou com judeus na sinagoga sobre as Escrituras. Depois foi para a casa desse Jason. Mas eles não colocam mais de 3 meses em Tessalônica. Outros dizem que esses 3 sábados foi o tempo que eles ficaram em Tessalônica. Então, se foi 3 sábados, menos de um mês, ou se foi o tempo máximo de 3 meses, não importa muito. Não deixa de ser incrível o que aconteceu em Tessalônica. Não deixa de ser incrível a igreja que ficou em Tessalônica em tão pouco período. Uma igreja que nós vamos ver que serviu de modelo para as igrejas das outras regiões. Depois daqui, Paulo, nós vimos, ele foi para Bereia, ele veio de Filipos, onde ele abriu aquela igreja em Filipos, como nós vimos, na casa de Lídia, quando ele foi preso, Silas, e quando eles foram libertos, então vieram para Tessalônica, depois foram para Bereia, de Bereia foram para Atenas. Aqui em Atenas eu considero, no ministério do apóstolo Paulo, o momento mais extraordinário, que foi quando ele teve que disputar com filósofos. Quando ele teve que evangelizar filósofos. Essa parte, para mim, é extraordinária. E de Atenas, então, ele vai para Corinto. Ele abre a igreja de Corinto nessa segunda viagem missionária. Ali ele vai ficar 1 ano e 6 meses. Aqui de Corinto é que ele escreveu esta carta, que nós vamos ver agora, a primeira carta aos Tessalonicenses. De Tessalônica até ele chegar a Corinto foi rápida. Só que em Corinto ele ficou 1 ano e 6 meses na segunda viagem missionária. E foi nesse período em que ele escreveu para a igreja de Tessalônica. Nós estamos, queridos irmãos, agora com o primeiro escrito bíblico depois de Jesus. 1 Tessalonicenses é o primeiro escrito bíblico depois de Jesus. Escrito até mesmo antes dos evangelhos. Nós vemos que os discípulos, eles não se preocuparam tanto em escrever. Era mais em sair e pregar e falar e ensinar, mas não escrever, porque eles estavam talvez ali com as suas memórias ainda vívidas, né, do momento em que eles viveram com Jesus. Mas de repente, de alguma forma, o apóstolo Paulo deu início a essa questão da escrita e de registrar ensinamentos bíblicos. 1 Tessalonicenses foi escrito no ano 51 depois de Cristo. Primeiro escrito, portanto, bíblico depois de Jesus. E assim ele começou a registrar as suas cartas. Nós acabamos de falar sobre a carta aos Colossenses, terça-feira passada, e falamos que Colossenses foi quase um dos últimos escritos de Paulo. E a gente vê que desde os primeiros escritos de Paulo há uma profundidade, uma sabedoria extraordinária que realmente não houve outro igual a Paulo. A gente nem sabe, nem consegue entender como em 3 sábados ele ensinou tanta coisa aos Tessalonicenses que a gente não consegue ensinar em 3 anos. E o mais incrível é que os Tessalonicenses aprenderam e creram em 3 sábados, que aqueles que nos ouvem não aprendem, não acreditam em 3 anos que a gente ensina. Então foi um mover assim realmente maravilhoso. Hoje ela é chamada de Salônica. Continua sendo a principal cidade da Grécia. Em 2011 ela tinha mais de 1.200.000 habitantes. É uma cidade realmente grande e continua sendo muito importante. Ao que tudo indica, meus irmãos, a igreja de Tessalônica estava triste pela morte de alguns irmãos, como resultado da perseguição que houve por conta daqueles judeus que não aceitaram algumas conversões. Nós podemos ver, Paulo começa escrevendo a carta, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, os 3 que foram juntamente com Lucas, estiveram em Tessalônica, como vimos em Atos 17. Esse Silvano é Silas, é o mesmo. Silas é uma forma contraída do nome Silvano.
Então Paulo, Silas e Timóteo estiveram em Tessalônica, e aqui ele faz menção dos seus dois irmãos quando escreve. E quando a gente lê no capítulo 2, versículo 14, 15, diz assim: porque vós, irmãos, haveis sido feito imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios, padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Aí nós vemos o capítulo 4 e o versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Lendo versículos como estes 3 que eu li agora, a gente consegue entender que a igreja de Tessalônica estava triste por causa da morte de alguns irmãos. E agora o apóstolo Paulo tinha uma missão: ensinar a igreja de Tessalônica, mas esse ensinar, na verdade, é explicar um pouco mais, que parece, da forma que Paulo fala na carta, que naqueles 3 sábados que ele ficou ali, ele já tinha ensinado a respeito. Então ele vai trazer uma lembrança e uma explicação a mais. Ele vai precisar falar sobre a segunda vinda de Cristo à igreja de Tessalônica. Por isso, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses são as 2 cartas mais escatológicas de Paulo. As 2 cartas mais escatológicas. E quando eu falo escatológico, eu estou falando do quê? Das últimas coisas, do fim dos tempos, dos cumprimentos finais das profecias. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Ele vai falar da segunda vinda na primeira carta, e na segunda carta ele vai falar dos sinais da segunda vinda. Por quê? Porque então nós vimos que uma grande maioria que estava em Tessalônica era grega. A cultura era grega, a população era grega, e Roma dominou. Então se tornou província romana de cidades gregas. E os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Além de não acreditar na ressurreição do corpo, eles acreditavam na imortalidade da alma. Então Paulo vai ensinar que agora a cultura deles, aquilo que eles cresceram aprendendo, ou aprenderam crescendo, não vale mais. Ele vai mostrar que em Jesus tem ressurreição do corpo, para que eles não ficassem tristes com relação àqueles irmãos que morreram. Que na segunda vinda de Jesus, aqueles que morreram ressuscitarão. Mostrando para a igreja de Tessalônica que, na verdade, que eles têm que lamentar por quem ainda está vivo, porque aqueles que morreram ressuscitarão e já estão garantidos para a eternidade. Então ele vai manter os irmãos consolados com esses ensinamentos, incentivando a igreja de Tessalônica a permanecer na fé. No capítulo 4, no versículo 18, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ele encerra esse capítulo falando a respeito dessa consolação, do que ele vai ensinar a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, que estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais. Esse demais, que não tem esperança, ele está falando daqueles que ainda não aceitaram o evangelho. Aqueles não têm essa esperança, porque para aqueles gregos que não aceitaram o evangelho, não creem na ressurreição do corpo, então eles não têm esperança. Aí ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, versículo 14, Deus os tornará a trazer com ele. Da mesma forma, está comparando a ressurreição de Jesus ao que vai acontecer com aqueles que estão dormindo em Jesus. Então, se Jesus ressuscitou em corpo, foi visto, foi tocado, então Paulo está dizendo, vai acontecer a mesma coisa com os que já dormem. Aí ele diz no versículo 15, dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas
palavras. Que coisa gloriosa! Que ensino maravilhoso do apóstolo Paulo, e que ele diz, isto aqui não é doutrina humana, não é filosofia humana. Dizemos, versículo 15, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor. O Senhor mesmo foi quem ensinou a respeito disso. Então ele consola a igreja de Tessalônica, no capítulo 4. A igreja de Tessalônica provou ser uma igreja de conversões genuínas. Ela se tornou modelo, uma igreja exemplar. Veja o que diz no capítulo 1, 7, 8 e 9. Quem pode ler esses 3 versículos? De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, Paulo testemunha que a fé dos tessalonicenses se tornou famosa, de sorte que eles se tornaram exemplo para todos os fiéis da Macedônia, versículo 7, e da Acaia. A igreja de Tessalônica se tornou exemplo para a igreja de outras províncias. Versículo 8 ele diz, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. E a conversão deles foi verdadeira. Veja, eles se converteram dos ídolos para servir a Deus. Eles realmente abandonaram a idolatria. Nós sabemos que a cultura grega é uma cultura politeísta, a cultura romana é uma cultura politeísta. Isso significa que eles adoravam a vários deuses, havia vários templos, uma pessoa podia adorar quantos deuses quisesse, mas de repente eles largaram os ídolos para servir o único Deus. Isto é uma evidência de uma conversão. Por isso é necessário que a pessoa realmente abandone os ídolos, senão não tem sinal de conversão. Senão para ele, Deus é apenas mais um Deus no panteão que ele já tem em outros deuses. Ele só está acumulando mais um Deus, e não é esse o objetivo. Deus é único. Então aqui no versículo 10, eles se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, a esperar dos céus a seu Filho. Então a segunda vinda era uma expectativa da igreja de Tessalônica. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, a Jesus que nos livra da ira futura. Então nós já comentamos aqui que às vezes dá a impressão que até o apóstolo Paulo esperava Jesus no seu tempo. Em alguns momentos fica claro, e talvez ele deixou essa impressão para os tessalonicenses. Repare nas expressões que ele usa quando nós lemos no capítulo 4, a respeito da segunda vinda, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, ele coloca a igreja de Tessalônica, nós, os que ficarmos vivos. Paulo tinha essa expectativa, ele queria ir para a Espanha, pregar o evangelho na Espanha, porque eles entendiam que o evangelho sendo pregado em todo o mundo, até a Espanha para eles era todo mundo, Jesus vinha. Ele continua dizendo, no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então Paulo tinha tanta certeza também da segunda vinda de Jesus no seu tempo, que ele achava que estaria vivo naquela ocasião. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então a igreja de Tessalônica foi ensinada sobre isso, tinha essa esperança, mas com a ausência do apóstolo Paulo, tão pouco tempo, ele deixou uma igreja. Nós lemos em Atos capítulo 17, que então Paulo e Silas foram para Bereia. Quando eles foram para Bereia, de Tessalônica para Bereia, os bereanos, a Bíblia diz que eles foram mais nobres, receberam melhor os apóstolos. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo disso, foram de Tessalônica até Bereia, incitaram a multidão contra os apóstolos. E eles tiveram então que de Bereia descer ao porto, pegar um navio até Atenas. Mas nesse interim, Silas e Timóteo ficaram. E Paulo, com os outros apóstolos, mais alguém que estivesse com ele além de Lucas, foi para Atenas. Mas Silas e Timóteo ficaram. A gente confere isso ali no texto de Atos 17. Atos 17, 11 em diante diz assim: ora, estes foram mais nobres, estes os de Bereia, do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras, se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, também mulheres gregas da classe nobre,
e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fossem até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, certamente, Silas e Timóteo ficaram ali e continuaram dando apoio, tanto à igreja de Bereia quanto à igreja de Tessalônica. Quando Paulo chega a Corinto, depois que ele ficou em Atenas e chegou em Corinto, depois de não sei quanto tempo que ele esteve em Corinto, veio ao seu encontro Silas e Timóteo. E foi nesse instante que Silas e Timóteo, vindo até Paulo, trouxeram notícias de Tessalônica, e foi daquelas notícias que Paulo escreve a carta com esse conteúdo. Mas infelizmente não era somente esse o problema da igreja de Tessalônica. Nós vamos ver que havia outras situações, porque Paulo diz no capítulo 2, no versículo 18, algo interessante. 17 e 18, ele diz assim, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Então Paulo teve vontade de voltar para lá. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Interessante o apóstolo Paulo dizer uma coisa dessa. Aqui ele não está engrandecendo o poder do inimigo, ele só está enfatizando que há um opositor. Que há um opositor, que a igreja não pode esquecer que ele existe, e que quando ele guerreia e a igreja retrocede, ele realmente prevalece. A necessidade de um equilíbrio. Nós não podemos ser exagerados em ver o demônio em tudo, como tem muitos lugares que tudo é demônio da goteira, é demônio que quebra o carro, é demônio que faz a pessoa tropeçar, é o demônio que fez a chave quebrar no trinco. Isso é um misticismo quase. Mas não podemos ser céticos a ponto de também não ver ali nada. Ele existe, ele é um opositor da obra de Deus. Ele opôs, ele impediu o apóstolo Paulo de ir a Tessalônica. Esse afastamento, Paulo não poder estar ali pessoalmente, enfraqueceu alguns irmãos que, como Tessalônica era uma cidade portuária, sua população era composta de pessoas de vários lugares, de várias culturas, uma miscigenação, toda cidade grande é assim, pessoas de todos os lugares, de todas as culturas, de tradições diferentes, de religiões diferentes. E naquela época havia muita prostituição. Nos portos, a prostituição era declarada, era a luz do dia, fazia parte do comércio, praticamente, naquela época. Além do que as orgias sexuais fazia parte das religiões. Os cultos, os templos também tinham essa deliberação. Então eles vinham com essa tendência muito carregada. E a gente vê que houve também problemas como esse. No capítulo 4, Paulo vai tratar da questão dos pecados sexuais da igreja de Tessalônica. No capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor. Veja bem, então quantos mandamentos Paulo estava dando aqui? Ele dizendo que ele já tinha dado esses mandamentos. Versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E essa palavra prostituição aqui é porneia. E a palavra porneia, de onde vem a palavra pornografia, a palavra porneia, em grego, ela abrangia toda a qualidade de pecado sexual. Relações sexuais homossexuais é porneia. Relações sexuais entre solteiros é porneia. Relações sexuais entre casado e solteiro é porneia. Relação sexual bestial, a chamada zoofilia, porneia. Qualquer pecado sexual é porneia, que para alguns deles era o normal nas outras religiões, e alguns provavelmente estavam voltando a estas práticas para que ele tivesse tocado nesse assunto. Ele está rogando, ele está exortando. Então, alguma coisa nesse sentido estava acontecendo. No versículo 4 ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra,
não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Antes vô-lo dissemos, antes testificamos. Como que Paulo falou de tudo isso em 3 sábados ou em 3 meses? São doutrinas bíblicas. A gente tem que lembrar que Paulo pregava o evangelho, mas não 24 horas por dia. E como que ele conseguiu falar tanta coisa? Segunda vinda de Cristo, nós vamos ver outras coisas aqui. Falar a respeito dessa questão da imoralidade sexual. Em tão pouco tempo, e as pessoas crerem, as pessoas entenderem isso. Então ele vai tratando destas coisas, e ainda no capítulo 4, no versículo 7, ainda ele diz, é o mesmo assunto. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Imundícia aqui continua falando da imoralidade sexual. Versículo 8, agora veja bem. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, quem despreza, meus irmãos, estes ensinos, não despreza o homem, não despreza a igreja evangélica, não despreza o pastor que ensina que namorado não pode se relacionar sexualmente, não pode ficar andando sozinho para lá e para cá porque a carne vai prevalecer. Quando nós vemos o versículo 6, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, ninguém seduza, defraudeis. Está falando de pecado sexual. Seduzir. O pecador não é só aquele que é seduzido, é quem seduz também. Por isso a igreja fala de decência no vestir. Que o mundo nunca vai entender isso aí, sempre vai criticar a igreja. Porque o mundo é imoral, é indecente. Está falando de despertar nas outras pessoas desejos ilícitos. Seduzir, defraudar. Defraudar é despertar no outro um desejo que ele não vai poder satisfazer licitamente. Então é por isso que a gente fala das vestes, principalmente das irmãs. Se despertar nos outros desejos e aquela pessoa não pode satisfazê-los licitamente. Adultério, prostituição, fornicação. Satisfaz de forma ilícita, é pecado. Licitamente não pode. Então não pode provocar o desejo. Por isso que os namorados têm que tomar cuidado. Porque o mundo defende, o mundo quer prevenir, por exemplo, doenças. O problema está em contrair doenças. Então está lá o jovenzinho, isso, às vezes infelizmente acontece até em casa de crente, de pais crentes, que o moço começa a namorar, ou a moça começa a namorar, e os pais permitem que o namoradinho, a namoradinha comece a dormir na casa, mas aí o mundo diz assim, né? Ó, meu filho, tem que se prevenir, preservativo, que vai que você contrai aí uma doença. Para a moça, vai que você engravide. Então para o mundo o problema não é o relacionamento sexual ilícito, é a doença ou é a gravidez indesejada. Isso é o problema para o mundo. Para Deus o problema é a moralidade, não é para se relacionar sexualmente antes de se casar. Para a menina com 10 anos, para se prevenir de uma possível doença sexualmente transmissível. Ou seja, não é para ter a relação. Então, isso provoca juízo de Deus. E a gente sabe que juízo é sentença. Juízo não é oportunidade, juízo é sentença. Isso provoca juízo de Deus. Aí, os tempos mudaram. Não tem mais, pastor, isso não existe. Não quer dizer que o que Deus falou a respeito desse assunto mudou. Tem algum outro lugar aqui que muda o que está conversado aqui? Nenhum texto bíblico desconversa um outro texto bíblico. A Bíblia se concorda de Gênesis a Apocalipse. Aí Paulo está dizendo que o que eles não tinham antes, por isso eles viviam daquela forma, agora eles têm a possibilidade de resistir às tentações. Por quê? Ele encerra o versículo dizendo, no versículo 8, mas sim a Deus, né? Não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Aqui está o diferencial. Deus deu à igreja o Espírito Santo e é Ele que ajuda a igreja a resistir às tentações. Por isso tem que se submeter. Eu não resisti. Está vazio do Espírito Santo. Por isso que a gente diz, vem orar, irmão. Vem para a igreja, irmão. Vem para o culto. Não tem que estar no culto todos os dias. Para que tanto? Daqui a pouco está aí todo esfolado. Tropeça, cai, esfola a cara, porque é isso que Satanás faz. Satanás impediu o apóstolo Paulo de ir em algum lugar para pregar o evangelho. Não vai dar uma rasteira aí num crente que não gosta nem de orar, não gosta nem de ir para a igreja cultuar? O Espírito Santo, meus irmãos, é essencial para a gente resistir
as tentações. Quando ele fala a respeito, então, das imoralidades, aqui no versículo de número 9, ele diz assim, capítulo 4. Quanto, porém, a caridade fraternal, Paulo está dizendo, olha, eu nem tenho o que falar de vocês, não tenho o que escrever. Vocês estão instruídos por Deus para que vocês ameis uns aos outros. Veja, até isso Paulo tinha ensinado eles. E pelo que nos parece, eles estavam cumprindo isso muito bem, mas Paulo diz assim, mas nunca é muito, versículo 10. Não é só porque vocês estão praticando a caridade fraternal, ele diz assim, porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto o quê? Amor fraternal. Continueis a progredir cada vez mais. Paulo está dizendo que o amor fraternal nunca é demais. Tem que progredir. Até que Jesus venha, cada vez mais nós temos que amar uns aos outros. Por mais que a gente pratique o amor, a caridade fraternal, a gente ame as pessoas, mas é para progredir. A palavra progredir em grego significa abrir caminho, abrir estrada. Então Paulo está dizendo, sempre é possível fazer alguma coisa a mais. Porque tem pessoa que acha que já está fazendo muito, né? É sempre possível fazer mais. Progrida no amor fraternal. No versículo 11, ele vai tratar um outro problema. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Quanta coisa Paulo já tinha ensinado esse povo, tão pouco tempo. Versículo 12, para que andeis honestamente para com que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, aqui 11, 12 é outro assunto. Por causa da expectativa da segunda vinda de Cristo, de Jesus, havia na igreja de Tessalônica alguns irmãos que achavam que como Jesus está voltando, não precisa trabalhar. Trabalhar com vossas próprias mãos, para que andeis honestamente, para que cumpram com suas responsabilidades diante da sociedade, sejam honestos, paguem as contas e não necessitem de coisa alguma. Que não comecem a passar necessidade. Trabalhem. Veja, era uma cidade que tinha toda a possibilidade, não tinha como ficar sem trabalhar. Agora, naquela época era uma coisa, agora parece que na nossa época acontece também, né? Deus está voltando a viver pela fé dos outros. De vez em quando aparecem uns obreiros aqui, assim, com essa mentalidade, essa filosofia. Pastor, tem uma chamada, viver pela fé. Vai fazer entrevista, nenhuma empresa pega. Tá tudo certinho, vai lá para fazer o exame, chega lá, dá algum problema no exame. E aí, meu irmão, como é que foi lá? Foi benção? A igreja orou. Ah, meu Deus, acho que eu estou vivendo pela fé. Os filhos passando fome, aluguel atrasando. Por isso, viver honestamente, isso não é honesto. Então havia isso aqui já em Tessalônica. Primeiro escrito de Paulo. Então não é novo. Passando para o capítulo 5, Paulo diz que a segunda vinda de Cristo, no versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então vai ser repentino. Versículo 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então a segunda vinda de Cristo será repentina e inevitável. Não tem como evitar, não tem como escapar. Ela vai acontecer. Então nós temos que estar preparados. Por isso o apóstolo Paulo vai continuar dizendo para a igreja de Tessalônica que eles não têm que ser pegos despercebidos, porque eles não são mais filhos da noite, são filhos da luz. São filhos do dia. Então, meus irmãos, versículo 6. Não durmam, vigiemos, sejamos sóbrios, para a igreja ficar atenta, para os crentes não voltarem a dormir. E esse dormir é voltar às velhas práticas. Deixar de vigiar, deixar de esperar a segunda vinda, voltar às imoralidades sexuais, voltar à prática do velho homem. E esse é o sentido do dormir. Ficar aqui como aqueles, que ele diz no versículo 7, como aqueles que se embebedam de noite, dormem de noite, que a noite é para dormir, e que quem se embebeda, naquela época geralmente era à noite, hoje não é mais, hoje não tem mais horário para se embebedar. Então ele vai falar para que eles vistam a couraça da fé, da caridade, que o capacete deles seja a esperança da salvação, porque eles não deixem de esperar. A partir do versículo 12 até o versículo 26, ele vai dar uma série de mini ensinamentos. Ele começa falando para a igreja de Tessalônica a
valorizar os seus líderes espirituais. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, está falando de liderança espiritual, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Então esse é o primeiro conselho. No versículo 14 é outro conselho. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Ensinar chamando a atenção, ensinar energicamente. Agora, uma coisa importante aqui é que Paulo está falando para quem fazer isso. Admoestar os desordeiros, corrigir, consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos, ser paciente para com todos. São 4 ensinos num só texto que Paulo está dizendo para quem fazer isso. A quem ele está dando essa ordem, ou este conselho, este ensinamento? A igreja, de uma forma geral. Aqui não é uma carta pastoral, como ele escreveu a Timóteo, como ele escreveu a Tito. São cartas pastorais. Aqui são cartas gerais, que ele escreve às igrejas. Então o que ele está dizendo para a igreja de Tessalônica, irmão de Tessalônica, não pastor de Tessalônica, não presbítero de Tessalônica, não diácono de Tessalônica, irmãos, está falando, irmãos, então rogamos-vos também, irmãos, é todo crente da igreja. Admoestem os desordeiros, então não é só o pastor. Console os de pouco ânimo, então não é só o pastor. Sustente os fracos, não é só o pastor. Tenham paciência para com todos, não é só pastor, isso é função de toda a igreja. Admoestar os desordeiros, quando você vê alguém que não está andando em conformidade com as normas, com os ensinamentos do evangelho, com os princípios cristãos, que está causando desordem, você tem, além de autoridade, o dever de admoestar essa pessoa. Dizer, meu irmão, isso não é cristão. Essa atitude tua, essas conversas tuas, essa postura tua, isso não é cristão. Quando a Bíblia ela nos ensina que nós temos que fazer, ela já está delegando a autoridade. O autor dela está nos dando essa ordem, por isso é a autoridade. O autor passa para nós a função. Consolar os de pouco ânimo. Está vendo alguém desanimado, enfraquecido? Faça a tua parte. Procure essa pessoa, ore com ela, aconselhe a ela, ofereça ajuda, esteja disposto para ajudar. Então, isso é paciente para com todos, né? Mas que é só o pastor que tem que ter paciência às vezes com todo mundo. Ninguém tem que ter paciência com nada e com ninguém. Não, meus irmãos, isso é função de todos nós, como crentes. Então, primeiro, ele ensinou aqui a valorizar os líderes espirituais. Segundo, versículo 14, ele ensina a cuidar uns dos outros. Aí no versículo 15 ele fala outra coisa. Vede que ninguém dê a outro em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então ele está dizendo que a igreja não é lugar de vingança, a igreja não é lugar para mágoas, a igreja não é lugar para amarguras. A igreja é lugar de se mostrar o amor de Cristo. E é nas práticas. Ninguém pague o mal com o mal. Siga sempre o bem, independente do que estejam fazendo com você. Siga sempre o bem. Você não mude a tua postura. Continue sendo quem você é. E aí ele vai dizendo, regozijai-vos sempre. Estejam sempre alegres, porque a igreja estava triste por causa da morte de alguns irmãos, por causa da perseguição. Orar sem cessar. Dar graças em tudo. Esta é a vontade de Deus. Não apague o espírito. Não despreze as profecias. As profecias aqui está se referindo à palavra. A igreja do Novo Testamento só tinha o Antigo Testamento. Lei, salmos e profetas. Estas são as profecias que Paulo se refere. Examinai tudo, retende o que é bom. É nosso dever filtrar, queridos irmãos, o que aprendemos. É nosso dever filtrar tudo aquilo que nos é falado e reter só o que é bom. É dever nosso. Tem gente que acredita em qualquer coisa, não filtra nada, aprende com facilidade, principalmente o que é errado. Versículo 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Não precisa ser mal, tem aparência. Só parece que não é muito bom, que já tem alguma conotação estranha. Já evita, se afasta, nem se mistura, nem se envolva. Não corra o risco, nós não somos da noite, nós somos do dia. Então, como a luz está acesa, a gente já vê a aparência daquilo que é mal. Então, evite. E aí ele vai falar que nós precisamos em Deus ser santificados em tudo.
no espírito, na alma e no corpo. Ser conservados irrepreensíveis. Ele fala novamente da vinda, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aí ele pede para que a igreja de Tessalônica continue orando por eles e que eles saudassem a todos os irmãos com ósculo santo. Paulo, então, aqui encerra a primeira carta. É este, resumidamente, o contexto de 1 Tessalonicenses.